Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu. Então, olha só, quantas pessoas que Deus está chamando, quantas pessoas, Deus ele veio, mas ninguém apareceu. Deus ele chamou, mas ninguém escutou. E olha, vão se arrepender aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, de vir até Deus, mas não se renderam, não se entregaram, antes preferiram viver a vida lá fora, a vida do mundo, antes rejeitaram aqueles que em nome do Senhor levavam as boas novas. Então Deus está falando: peraí, mas eu fui lá, eu chamei, eu busquei, mas ninguém apareceu, eu estive lá, mas ninguém veio. Então ele disse: por que razão? Quer dizer, qual é a razão? Quando eu vim, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Sabe, as pessoas, elas estão tão preocupadas com seus problemas, que elas não buscam mais a Deus, elas não buscam mais a força de Deus. Deus diz: será que a minha mão encolheu? Será que o meu poder diminuiu? Que eu não posso remir, que eu não posso salvar, que eu não posso livrar desse problema, dessa situação? Mas por quê? As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem saber de Deus, porque elas estão mais preocupadas com os seus afazeres. E Deus diz: por acaso a minha mão encolheu? O meu poder diminuiu? Será que eu não posso te curar? Será que eu não posso te salvar? Será que eu não posso te remir? Será que eu não posso transformar sua família? Eu vi, mas você não apareceu. Quantas vezes que Deus vem para nós e fala: ora, e nós não oramos. Deus chama a gente e nós não damos importância. E Deus fala: será que a minha mão diminuiu? Será que o meu poder, ele não existe mais? Será que não tem mais força na minha mão para te salvar? Deus está dizendo: olha, a minha mão não está encolhida, a minha mão continua estendida, e o meu poder não diminuiu, pelo contrário, ele continua operando maravilhas, mas tem que vir até mim. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele continua dizendo: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu a minha mão, tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno rios um deserto, até que cheire mal os peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Deus diz: olha, a minha força continua mesmo. Se eu repreender o rio, se eu mandar uma palavra, o rio se seca. O rio seca, a ponto de subir o mau cheiro, porque os peixes sem água, eles vão morrer. Jesus disse: quem beber dessa água nunca, sem a água que Jesus nos dá, nós também subirá esse mau cheiro, nós morremos. Espiritualmente o povo está morrendo, porque agora já não está mais nessas águas. E Deus está dizendo: olha, se eu repreender as águas, se eu repreender as águas, se eu falar com as águas, Deus não precisa tocar, não. Deus não precisa tocar, uma palavra de Deus é o suficiente. Deus está dizendo: a minha palavra tem poder ainda, a minha palavra ainda continua com poder. Se eu disser vai, vai, se eu disser fica, fica, se eu disser vive, você vive, se eu disser que não, é não. Deus é o mesmo Deus. Deus, ele continua com esse mesmo poder, com essa mesma autoridade. Porém, muitas das vezes nós deixamos Deus sozinho. A mão de Deus está estendida, a mão de Deus está lá, pronto. Deus não perdeu a autoridade. Ele disse, versículo 3: e visto os céus de negridão, e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Olha só o tamanho do nosso Deus. Deus, você olha, você já olhou para o céu hoje mesmo, né?
Seu Jair falou: olha como a lua está bonita hoje. Olhando para o céu, olha que maravilha. Parece imenso para nós. É infinito para nós. E Deus falou: não, eu cubro ela de escuridão. E eu cubro ela com um pano de saco. Veja como que esse Deus é grande. É esse Deus que nós temos que encontrar. É esse Deus que nós temos que buscar. Ele diz, versículo 4: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. E Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Quer dizer, nós fomos chamados para levantar todo dia de manhã e dizer uma palavra, as boas novas. Nós não fomos chamados por Deus apenas para ficar murmurando, reclamando, quer dizer, mas para anunciar a grandeza desse Deus. Foi o que Jesus fez. Aqui fala de Jesus. Isaías está falando das palavras que Jesus falava, pois as pessoas diziam: de onde vem essa sabedoria? De onde vem essas palavras que elas me acalmam, que elas me trazem uma paz? A Bíblia fala que quando os discípulos de Emaús, Cleopas, eles voltavam para Emaús, Jesus conversando com eles, quando os olhos deles se abriram, um dizia: por bem que eu via, que quando ele falava, o meu coração ardia. Quer dizer, a palavra do Senhor Jesus trazia um refrigério, trazia uma calmaria, algo que o mundo não pode oferecer. E é esse Deus, quando nós damos ouvidos a esse Deus, é isso que Deus coloca em nós, esse mesmo Espírito, essa mesma palavra, de que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar, porque Deus continua poderoso, Deus continua grande. Eu falava de manhã: olha, nós não podemos ficar questionando o nosso pensamento, a nossa fé. Nós não podemos questionar a grandeza de Deus. Eu não posso questionar a grandeza, o poder desse Deus. Eu tenho que crer, simplesmente crer. Diante de qualquer situação, eu vou crer, porque Ele me deu um Espírito para que todos os dias eu possa levantar e ser como erudita, que eu possa determinar palavras que vai soar no ouvido de outras pessoas como bênção, como maravilhas, transformações, pois a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, transforma. Porém, se a palavra que sai da minha boca é uma palavra de fracasso, ela também pode matar, ela também pode destruir, porque a Bíblia diz: a boca fala que o coração está cheio. Então, se o meu coração estiver cheio de Deus, quando eu abrir a boca, ainda que eu esteja cheio de problemas, mas o meu coração está cheio da presença de Deus, estou cheio do Espírito de Deus, então, quando eu abrir a minha boca, o ouvido de quem ouvir vai ouvir palavras de bênçãos, palavras de vitórias, que vai soar não só bom para quem está ouvindo, mas para mim mesmo. O Espírito Santo me convencendo, dizendo: eu sou contigo, eu estou contigo, eu te chamei, eu te remi, eu te escolhi, a minha mão não está encolhida, o meu poder não diminuiu, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo grande e poderoso e único que fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Mas nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que, quando Ele chamar, nós temos que nos apresentar diante desse Deus. E Ele diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Olha só, Deus, Ele abriu meus ouvidos. Sabe por que muitas pessoas não aparecem quando Deus chama? Porque muitas pessoas não abandonam o pecado, não abandonam a vida lá fora, porque elas não acreditam que Deus é grande, que Deus é poderoso. Mas nós que cremos, nós que entregamos a nossa vida, Deus Ele abriu os nossos ouvidos, e nada, a pessoa que tem um ouvido aberto, sensível à voz de Deus, ninguém consegue convencer ela, ninguém consegue convencer que Deus não pode, porque ela sabe que Deus pode todas as coisas, porque esse Deus abriu os nossos ouvidos. E Ele diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos,
E eu não fui mais rebelde, não me retraí. Quer dizer, quando nós éramos rebeldes? Quando nós não ouvíamos Deus, quando nós tínhamos o ouvido tampado. Então nós fazíamos a vontade do mundo, andava como o mundo, surgia um problema, não tinha jeito, não tinha saída. Mas Deus abriu meus ouvidos, surgiu um problema, eu vou para onde? Eu vou recorrer para o meu Deus, eu vou buscar ao meu Deus a saída, porque Ele disse que era comigo, Ele disse que tomou sobre si todas as dores, todas as transgressões, e os meus ouvidos ouviram isso. Os meus ouvidos ouviram que a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus liberta. Os meus, eu não vou ser rebelde de duvidar, eu não vou ser rebelde de me tornar incrédulo diante da palavra do meu Deus, mas eu vou crer de todo o meu coração. E ele diz, versículo 6: ofereci as costas aos que me feriram, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti o quê? Envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como seixos, e sei que não serei envergonhado. Diga glória a Deus. Jesus, Isaías está falando o quê? De Jesus que foi cuspido, que foi humilhado, e ele disse: Deus, eu não me sinto envergonhado. Jesus está dizendo: ó, eu não me sinto envergonhado de ir para a cruz, porque eu sei que vai ter pessoas que vão crer, vai ter pessoas que vão alcançar a salvação, porque também não vão se envergonhar do meu nome. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. As pessoas às vezes têm vergonha de falar de Jesus, têm vergonha de dizer: olha, Jesus vai fazer isso na minha vida, Deus vai fazer isso na minha vida. Sabe, as coisas acontecem na nossa vida porque nós somos, como eu falo, nossos ouvidos foram abertos por Deus. As pessoas, elas ouvem nós falar, mas não pode, só pode ser um fanático, só pode ser maluco. Não, é porque não conhece o nosso Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Se Jesus na cruz, ele não teve vergonha, pelo contrário, ele sabia que Deus ia e foi e o glorificou, está sendo glorificado eternamente, e disse: perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Quem é o meu adversário? Quem vai contender comigo? Quem me justifica? Eu estou perto daquele que me justifica. Quem me justifica? É Deus. Eu sou justificado pela fé no nome de Jesus. Quem pode ser meu inimigo? Nem o diabo pode. Por quê? Porque Deus me justifica. Olha, esse problema não é nada perto do nosso Deus. Sabe, é isso que nós temos que entender. Deus, ele começa dizendo: olha, a minha mão não encolheu, o meu poder não diminuiu, eu continuo remindo, continuo salvando, continuo curando, continuo transformando, eu continuo operando as mesmas maravilhas. Perto está o que me justifica, e quem contenderá comigo? Apresentemos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus faz o quê? Me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos. A quê? A traça os comerá. Diga glória a Deus. Olha os nossos inimigos. Então, quem vai contender? Quer dizer, essa doença vai ser como um vestido de pano, que com o tempo a traça vai o quê? A traça vai comer. Esse problema vai ser como um tecido, que a traça vai comer, vai ficar nada. Porque Deus é o nosso ajudador, é o nosso Senhor. Diga glória a Deus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Não há dúvidas do Deus que nós servimos. Não há dúvidas. Creia nisso. Creia nisso. Poxa, você veio hoje porque Deus te chamou. Você não veio porque você quis, porque Deus chamou, mas ele chora. A minha mão não está encolhida, seu velho.
Deus está dizendo: a minha mão não está encolhida. Dona Aparecida, Deus está dizendo: ó, o meu poder não diminuiu, não. Eu continuo curando, Senhor Ademar. Eu continuo libertando. Eu continuo transformando. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Não foi em vão. Jesus não foi em vão na cruz do Calvário, mas foi para que o nome dele na nossa vida venha a ser glorificado. Diga glória a Deus. Coloque a mão.